Dando sequência, então, nesse vídeo a gente vai analisar o seguinte aspecto. A seleção dos colaboradores é feita segundo padrões definidos e considera os requisitos da função. Então, a gente vai analisar dentro da gestão de pessoas se a seleção dos colaboradores, como que eu olho para a seleção dos colaboradores e como que eu olho também para esses padrões que precisam ser definidos e os requisitos também de cada função. Essa seleção de colaboradores, ela tem o objetivo de preencher as funções vagas com pessoas aptas para executar as responsabilidades da função. Então, quando a empresa necessita de um funcionário, necessita que uma atividade seja executada, ela vai fazer a seleção de colaboradores. Muitos empresários acabam recorrendo à indicação de familiares ou parentes, no sentido de tentar ali pegar uma pessoa com mais confiança e acabam errando porque não tem, a pessoa não está apta. Por isso que eu aqui chamei a atenção por esse aspecto aqui, pessoas aptas a executar a responsabilidade da função, que a gente já falou lá no primeiro vídeo, como é que faz para definir. Então, a escolha das pessoas deve obedecer aos requisitos estabelecidos pela empresa para cada função. Então, no vídeo anterior, a gente falou que é preciso definir primeiro quais são os requisitos da função, né? Então, eu defino o cargo e aí defino quais são as atividades que aquela pessoa vai estabelecer. Então, eu já faço a seleção baseada nesses critérios. Eu já sei o que vai ser executado, certo? E aí eu vou atrás dessa pessoa. Evidente que a gente tem que tomar muito cuidado nessa seleção dessa forma, porque Jim Collins, no livro lá chamado Empresas Feitas para Vencer, ele diz que primeiro o quem, depois o quê. Então, aí a gente já está até falando de seleção aqui, ou seja, é mais importante você saber quem é aquela pessoa do que o que ela vai fazer nesse sentido. Evidente que naquela função você precisa sim trabalhar todos os aspectos, quais são os requisitos daquela atividade. Então você precisa definir isso de qualquer forma. Esses requisitos são necessários para adequada capacitação e posterior desempenho na execução da função. Então, os requisitos que você define vai ajudar na capacitação e também no desempenho. A pessoa já vai entrar aqui no momento de seleção sabendo qual é a capacitação que ela precisa fazer e também qual é o tipo de desempenho que ela precisa executar, ou como vai ser medido o desempenho também. O que é interessante? Recomenda-se que a seleção privilegie os membros atuais da equipe por meio de promoções às funções vagas, permitindo o crescimento das pessoas na empresa. Aspecto muito importante. E a gente falou no vídeo anterior sobre sinergia. Geralmente, quando traz-se uma pessoa de fora para um cargo de direção, gera um conflito dentro da empresa. O ideal é que você faça isso. Você vá, através de promoções, privilegiando membros das pessoas, ou seja, aquela pessoa que já está ali há bastante tempo e foi se capacitando, que foi tendo um melhor desempenho, ela sim vai atuar em um cargo melhor, ou seja, um cargo acima, que é de liderança, por exemplo. Então, o que que é? A gente está falando aqui que isso não é uma regra, porque muitas vezes você não tem uma pessoa tão capacitada dentro da empresa. E aí sim você precisa terceirizar, você precisa talvez contratar uma pessoa capaz. Mas sempre que possível, por isso que a gente está trabalhando aqui com recomendação. Privilegie quem já está com você. Olhe para seus funcionários e crie um plano de carreira, mesmo que a sua empresa é pequena. Como que você pode criar esse aspecto de que eles vão entrar como estagiário, por exemplo, mas no decorrer do tempo, à medida que eles são capacitados e que melhoram de desempenho, você consegue dar promoções e eles vão evoluindo cada vez mais. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre exatamente isso, capacitação de colaboradores. A gente se vê lá.